Algo está acontecendo pela primeira vez no mercado de trabalho. A gente nunca teve isso antes. 4 gerações diferentes estão trabalhando juntos pela primeira vez na história. Estão trabalhando juntos, inclusive no mesmo time. É isso que a gente está vendo quando através de um reporte publicado pela Work Foundation da Universidade de Lancaster, que publicou uma pesquisa com mais de 1.000 líderes empresariais ao redor do mundo. E essa pesquisa mostrou que 61% percebe uma diferença muito significativa na preferência de cultura de trabalho entre as diferentes gerações dentro da sua empresa. E por que eu falei 4 gerações, né? Porque a gente tem baby boomers ainda trabalhando, nascidos lá nos anos 50 e 60, trabalhando ao lado de jovens que nasceram agora nos anos 2000, que já estão entrando no mercado de trabalho. A gente tem um clash, como eu disse, de diversas gerações diferentes que viveram mundos completamente diferentes, que cresceram em ambientes, mesmo que seja na mesma cidade, cresceram em ambientes completamente diferentes, uma percepção de tecnologia completamente diferente, uma percepção de carreira completamente diferente, e a gente vê isso agora com essas 4 gerações trabalhando juntas, muitas vezes no mesmo time. E nessa mesma pesquisa, a gente tem um dado bem interessante que esses líderes dizem, ou pelo menos 39% deles dizem, que ter múltiplas gerações gera dificuldade de comunicação e colaboração. Então, toda a percepção de diversidade aqui, ela vale para discussão, mas o que os dados e os fatos estão mostrando é que há sim um clash, um conflito entre essas gerações trabalhando juntas. Elas têm uma percepção de flexibilidade de trabalho, por exemplo, muito diferente. Elas têm uma percepção de ambiente de trabalho que é muito diferente, inclusive ambiente de trabalho físico, sobre trabalhar no escritório, sobre trabalhar de casa, sobre ter um ambiente mais flexível de comunicação aberta, ter um ambiente mais fechado e introspectivo. Muitas pessoas, inclusive, confundem com certo preconceito gerações que preferem, ou pessoas que preferem, porque até isso eu acho que é indiferente da geração, trabalhar em ambientes mais introspectivos, sem tanto desvio de concentração, né? Eu dou o exemplo dos escritórios completamente abertos, onde não tem a famosa baia, né, fechada, e escritórios que ainda têm esse ambiente. Muitas empresas, ao pesquisarem com seus funcionários, tem um dado que eu falei sobre isso em outro vídeo, eles estão percebendo que as pessoas, na verdade, preferem trabalhar, a maioria, não todas, com algo que não lhes deixe tão aberta para distrações, né. Então distrações de alguém passando, distrações de alguém conversando. A baia, né, esse fechado, ele muitas vezes ajuda nisso. E outras pessoas vão dizer que isso é horrível, que é um modelo de trabalho antigo, que não faz mais sentido e que além do mais não ajuda na colaboração do time. Mas esse é o tipo de percepção que mostra o quanto há um conflito que vem justamente de percepções de cultura de trabalho diferente. Porque nesse mesmo relatório há uma contradição. Apenas 18% das políticas de diversidade e inclusão dessas empresas pesquisadas incluem idade como categoria. Então, veja que interessante, a gente fala muito de diversidade nas empresas nos últimos anos, contratações e, enfim, foi e talvez ainda seja um tema muito relevante no que se trata cultura organizacional e contratações, mas idade não vem sendo discutido como deveria, como um ponto de percepção para a diversidade. E os relatórios que a Gallup, a Deloitte e o World Economic Forum publicaram recentemente sobre esse assunto, eles convergem muito num ponto, que as diferentes gerações, elas querem e esperam coisas diferentes do trabalho. Existem gerações como os do baby boomers, nascido, como eu disse, nos anos 50 e 60, que têm uma expectativa de trabalho como um plano de longuíssimo prazo naquele ambiente. Por isso que a gente via nas gerações anteriores, você vai talvez, independente da sua geração, você vai entender o que eu quero dizer, pessoas que percebiam aquele plano de carreira dentro da empresa como algo que iria durar 10, 20, 30 anos, iriam se aposentar no mesmo lugar. E a gente vem percebendo, isso são os dados, não é uma opinião, de que as novas gerações elas vêm preferindo
mudanças mais frequentes, mudanças inclusive de empresas mais frequentes. Não só empresas, como cargos, funções, ter novos desafios mais frequentemente. Isso é algo que já é por si só um clash muito grande entre gerações. Porque se você tem alguém com uma cultura diferente liderando uma equipe que espera mudanças rápidas, você já vai ter um problema aqui de expectativas muito grande no seu ambiente de trabalho. E o que muda não é apenas o que cada geração quer ou espera do seu trabalho, da sua carreira, mas o que elas fazem para chegar até lá. Porque o modelo de trabalho, ele muda muito conforme a sua mentalidade, e a sua mentalidade muda muito conforme a sua geração, ok? Existem exceções à regra? Sim. Mas quando a gente fala sobre estatística e dados, a gente precisa trabalhar um pouquinho com a regra também. E a regra mostra que diferentes gerações têm sim essa grande diferença para olhar para a cultura de trabalho. E os dados, eles não contradizem esses pontos de maneira alguma. O problema real, então, é justamente como a gente se prepara para isso. Para você, liderando uma equipe, liderando uma empresa, a pergunta é justamente como que você enxerga esse conflito e faz algo ativamente para que o conflito possa vir a ser um tipo de conflito positivo. A gente já falou sobre isso em alguns artigos que eu publiquei lá no Meller Notes e no Volte para a Caixa, sobre conflitos que vêm para ajudar um time a evoluir. Conflitos de ideias que ajudam a gente a pensar fora da caixa. Ah, curioso com o nome do podcast, né? Mas trazer um pouquinho de inovação para a conversa. Quando duas pessoas divergem nas suas ideias, mas respeitosamente usam a divergência para chegar a uma solução, muitas vezes a gente encontra soluções que são completamente diferentes do que a gente está fazendo hoje, ou o modelo que a gente vem trabalhando hoje, e isso é muito interessante para você como líder pensar como que você pode trabalhar sem esgotar mentalmente as pessoas, mas trabalhar esse tipo de conflito dentro do seu time. E para você, que está trabalhando, eu quero fazer 2 perguntas e você vai escolher uma delas conforme a sua geração. Se você é mais novo e está olhando para alguém que dentro da sua empresa talvez tenha 20 anos, a mais do que você, o que que você está fazendo ativamente para que essa pessoa também possa te ensinar tanto da experiência que ela sabe, não só sobre o negócio, sobre a indústria, mas sobre a cultura de trabalho, enfim, ouvir o que essa pessoa que tem mais experiência tem a lhe ensinar. Ela já vivenciou muitas coisas, inclusive não só, fatos em si, mas a maneira como o fato se desenrolou, que podem ajudar você a aprender muito. Mas você utiliza desse aprendizado, você utiliza dessa oportunidade de conversar com essas pessoas mais experientes? E para você, que está no momento mais avançado, mais sênior da sua carreira, você tem utilizado as novas gerações como uma forma de fazer uma mentoria reversa, né? Tem um artigo da Harvard muito legal sobre reverse, mentoring, né? Mentoria reversa, que é basicamente pessoas mais velhas buscando aprender com pessoas mais jovens para se adaptar, entender essa visão nova de tecnologia, essa visão nova de mudar as coisas tão rápido, por que que isso é relevante, ao invés de apenas criticar que as novas gerações não estão prontas para o trabalho, que elas querem algo diferente, você pode talvez também ter uma oportunidade muito grande de aprender com elas.